Bem, pessoal, vamos lá então, dando continuidade aqui com o nosso curso de Expo. Você pôde acompanhar aí que na última aula a gente viu aí como que a gente faz a exposição das nossas pastas. E a partir de agora você vai conhecer assim o que o Expo pode nos oferecer. Então ele pode nos oferecer assim vários tipos de projeto. Ele pode oferecer também uma forma, agora nós vamos falar na forma de você criar projeto. Ele oferece dois direcionamentos. Um direcionamento é o que você já está vendo aqui, que é o Manager Workflow e o Bear Workflow. Isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Primeiramente, a gente vai focar aqui nesses tipos de projeto, perfeito? Então, essas 3 aulas vai ser uma aula mais teórica, que você vai ver como que a gente vai passar por alguns tutoriais, algumas ideias, a gente vai ver algumas informações referente a tal informação que a gente está vendo aqui. O porquê que a gente precisa desse detalhe? Para que a gente possa entender, para o momento que você chegar na hora da prática, você não precisar de ficar voltando ou ficar assistindo aula, você vai conseguir gravar isso na sua memória, perfeito? Então, primeiramente, a gente vai clicar aqui. Então, o que o Manager ele nos oferece? Ele nos oferece um ambiente gerenciável que o próprio Expo ele faz todo esse ambiente para a gente. Qualquer ferramenta que você instalar no seu projeto, ele vai configurar para você de forma automática, sem você se preocupar em ir lá no código nativo e configurar cada projeto. Eu falo cada projeto assim, referente ao Android e ao iOS. Cada projeto que você possa ter uma necessidade de fazer essa configuração de forma automática. O próprio Expo Manager ele faz essa configuração para você. Aqui no Manager Workflow eu coloquei algumas características, tá? Eu não vou passar tudo, eu não vou ler detalhes aqui, mas eu vou ler aqui um subtítulo para que vocês possam entender, sem acesso ao código nativo. O código nativo quer dizer o quê? O código nativo do iOS e o código nativo do Android. O próprio Expo ele gerencia todo esse processo para você. Foi o que eu falei agora há pouco. Se você instala alguma ferramenta, o próprio Expo ele tem essa responsabilidade de configurar para você todo a ferramenta, a biblioteca que você instalar. Então, é a obrigação do Expo, é por isso que a gente fala Manager Workflow, que é o Expo gerenciável, né? Então, ali você não tem as pastas expostas para que você possa, até então, fazer configuração nativa. Acesso às API nativas via Expo SDK, ok? Atualizações automáticas e o Expo Go. Então, você tem essas informações, são algumas características que você vai poder ter no Manager Workflow, beleza? As vantagens. Agora nós temos algumas vantagens que seria interessante, que é a facilidade do uso, ok? Para o desenvolvedor, para quem está iniciando aí. De imediato, você não tem a obrigação de entender tudo, também para quem está iniciando nesse momento. Tempo de desenvolvimento bem mais rápido. Então, eu não vou ler detalhes aqui para você. Esse material aqui eu estou preparando um PDF bem... Vai estar dando um PDF grandão. No final do curso eu vou disponibilizar esse PDF de forma bem... para que vocês possam fazer o download. Não se preocupe com isso. E menos configuração e manutenção. Foi o que eu falei para você. Menos configuração é o que o Expo vai fazer todo esse processo de configuração no código nativo para você. E menos manutenção também você vai ter. Só que tem um detalhe importante, assim, para você trabalhar com alguns projetos, a gente não recomenda também, né? Alguns projetos pequenos para que você possa aprender. Então, seria interessante fazer um projeto utilizando o Manager Workflow, porque você não vai ter essas dor de cabeça, seria algumas das vantagens. Agora nós vamos ver algumas limitações que a gente possa ter também utilizando o Manager Workflow. Biblioteca nativa não suportada. Você só pode utilizar bibliotecas que são compatíveis com o ambiente gerenciado pelo Expo. Que isso aí a gente vai ter lá na documentação as bibliotecas que suportam o Expo, que o Expo disponibiliza para que você possa usar. Então, essa é uma das limitações. Personalização de limitação. Não é possível alterar ou adicionar código nativo diretamente, o que limita a personalização de algumas funcionalidades específicas. Então, isso aí são algumas das limitações que você vai ter aí com Manager, com o Expo gerenciável. Agora nós temos aqui algumas dicas de quando utilizar, né?
projetos que não precisam de configurações nativa personalizada. Então, isso aí é uma forma de você estar utilizando. Até em produção também você pode estar utilizando esse projeto, desde que você não precise fazer configuração nativa no seu código, desde que você não precise fazer alguma configuração nativa. Eu vou dar um exemplo muito claro. Banco de dados. Banco de dados local, no próprio aparelho. Então, você vai fazer alguma configuração, a sua aplicação tem que salvar alguma informação no banco de dados do seu aparelho. Essa configuração necessita de configuração de cada projeto, tanto do lado do iOS quanto do lado do Android. Então, precisa de ter exposto o nativo, de ter o código nativo exposto para que você possa fazer essa configuração específica para cada projeto, tanto o iOS quanto o Android. Então, isso é um pouco do Expo gerenciável, não? Que é o Manager Workflow, que é o Manager Workflow. Então, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Bear Workflow. Ok? Então, você vai poder conhecer um pouco mais, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre esse detalhe, eu vou conhecer a estrutura dos projetos, nós vamos conhecer quais projetos é criado dentro desse Manager Workflow, dentro do Bear Workflow também, então daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais. Por isso que eu falei que essas próximas aulas é um pouco mais de teoria, mas a gente vai criar um projeto de cada um para que você possa entender a estrutura também, perfeito? Então, voltando aqui agora para o nosso segundo projeto gerenciável, que seria o Manager Workflow, é um fluxo não gerenciável, é para desenvolvedores que precisam de controle total sobre o código nativo da sua aplicação. Então, ela é um projeto assim direcionado mais para quem precisa de alguma configuração, para quem vai utilizar uma biblioteca externa que precisa de fazer a configuração nativa no seu código, tanto do Android quanto do iOS. Perfeito? O Expo oferece um ponto de partida, mas você pode modificar e personalizar o código nativo conforme o necessário, conforme a sua necessidade, conforme o que você precisar. Perfeito? Características. Acesso ao código nativo, diferente do fluxo gerenciável, que foi o que a gente comentou agora há pouco, que é o Manager. Aqui você tem acesso total ao projeto, tanto o Android quanto o iOS. Dentro do projeto, na hora que você cria um projeto utilizando o Bear, ele já vai expor a pasta Android e a pasta iOS, que são os códigos nativos, que na hora que você utiliza o Expo para criar, ele cria para você utilizando o Bear Workflow, claro, né? Podendo modificar o arquivo build.gradle e o appdelegator.m, que no caso do nosso nativo aqui, ó, do nosso manager, você não tem acesso, você não precisa modificar o arquivo nativo do build.gradle e do appdelegator. Então, o próprio manager, o próprio Expo, ele já faz esse processo aqui no mundo do manager, do mundo do gerenciável. Voltando agora para o Bear, ele tem essas configurações expostas para que você possa fazer configurações nativas conforme a sua necessidade. Total controle sobre o projeto, Expo SDK ainda disponível, então o processo de build completo, tanto do Xcode, Android Studio, você pode buildar esse projeto nessas plataformas aqui para suas configurações nativas, então você vai poder expor o seu código e você vai poder utilizar o Xcode para executar o seu projeto e o Android Studio para executar o seu projeto lá com essa pasta. O Android você vai ter essa pasta aqui, você vai acessar através do Android Studio essa pasta e vai executar o projeto. O Xcode, que é a ideia de desenvolvimento específica para o mundo da Apple, e você vai poder utilizar o Xcode, né, e abrir o iOS dentro do Xcode e executar o projeto lá automaticamente. E gerenciar os arquivos como o Podfile e o Gradle. O Podfile são uma aplicação que você instala as dependências e o Gradle também, onde vai ter as informações das suas dependências do projeto, beleza? Vantagens. Flexibilidade total, combinação de funcionalidades, então são essas algumas das vantagens. Agora nós vamos para as limitações. Mais complexo, para quem está iniciando, então seria um mundo mais complexo, porque você teria mais informações para você configurar, muito mais. Manutenção, então você vai ter algumas limitações de manutenção, sem o Expo Go, porque aí você não precisa, não necessariamente você vai utilizar o Expo Go,
você vai entender quando a gente estiver estudando esse módulo aqui específico dele, tá? Então, com o Bear aqui, você não utiliza o ExpoGo mais para fazer a execução dos projetos. Só lá no Manager, lá no gerenciável, que você usa o ExpoGo. Quando usar? Quando o projeto precisa adicionar ou modificar bibliotecas nativas que não são suportadas no ambiente gerenciável. Então, se você tem alguma biblioteca que você não possa manipular lá no Manager, lá no gerenciável, então você utiliza o Bear para fazer esse processo. Quando você precisa de controle total sobre as configurações e comportamentos nativos do seu aplicativo, da sua aplicação aí. Então você utiliza o Bear Workflow, que ele te dá controle total sobre o seu projeto. Então a gente tem aqui uma comparação bem rápida sobre os dois projetos, né? O gerenciável, que é o Manager, você tem acesso ao código nativo? Não. As SDK do Expo disponível sim, tanto nos dois, ó. Então você vai ter aqui no não gerenciável, que é o Bear, você vai ter acesso ao código nativo, sim, e aqui no Manager, não. O Expo SDK vai ter nas duas suporte de biblioteca nativa limitado à biblioteca Expo, então você vai poder utilizar só o que o Expo possa te fornecer. E aqui no não gerenciável você vai ter controle total sobre a biblioteca, podendo configurar nativamente, beleza? Configuração nativa, gerenciado automaticamente pelo Expo, controle pelo desenvolvedor. Então você tem um controle aqui para que você possa fazer configurações ao seu gosto, à sua necessidade. Ferramenta de build, o ExpoGo sem necessidade de build nativo. E aqui no gerenciável, que é o Bear, né, que não é o não gerenciável, você tem o Xcode para fazer o build e o Android Studio, que são necessários, são obrigados para você fazer o build da sua aplicação. Velocidade de desenvolvimento, rápido, menos configurações, e mais lento, requer configurações nativas para você configurar certas bibliotecas. Por exemplo, você vai fazer uma configuração de uma câmera, por exemplo, de uma ferramenta de vídeo. Aqui no gerenciável, no Manager, você não precisa, porque o Expo faz toda essa configuração para você de código nativo. Aqui, já no não gerenciável, você precisa fazer algumas configurações, seguir alguns passos que a própria ferramenta vai ter a documentação dela explicando como que é o processo. Flexibilidade, menos flexível, que é o Manager, e total flexibilidade. Então tem as suas vantagens. Se você for criar um projeto, é interessante você ter esse conhecimento aqui, ou ter uma direção assim, de como você possa fazer. Você vai criar um projeto sabendo que você vai analisar antes do projeto e escolher o projeto legal aqui, a forma que você quer criar o seu projeto, tanto você vai poder utilizar o Manager, ou não gerenciável, ou gerenciável, você vai escolher certinho aí o que vai utilizar e ser bom para você, para o seu projeto. A gente tem algumas formas de criar projeto aqui agora, que é o Manager Workflow, você pode utilizar esse comando aqui, é só você copiar lá e digitar o nome do seu projeto, né? E o não gerenciável, você pode adicionar algumas particularidades. Então, você vai utilizar o mesmo comando daqui de cima, ó, você pode perceber. Aí você vai ter templates para que você possa utilizar, que é o menos template, que ele vai te dar uma particularidade ali que você possa escolher. Isso aqui é alguma configuração de mínimo de configuração que você vai ter no seu projeto. Ou você pode criar um projeto nesse formato e utilizar o Expo Inject, que ele vai injetar as pastas do Android e do iOS. Aí ele vai se transformar um projeto Bear Workflow, que já vai se transformar um projeto não gerenciável. Então, você vai ter um projeto aí nas mãos, você vai ter um controle total aí. Eu deixei algum resuminho aqui embaixo, que um pouco mais para frente eu vou disponibilizar essas informações para que você possa também ter acesso a todo esse processo aqui, beleza? Então, isso aqui é um pouco só do nosso projeto aqui, um pouco do que a gente possa se dizer que é o gerenciável e o não gerenciável que o Expo possa lhe fornecer. Nas próximas aulas agora a gente vai focar um pouco mais no Manager. Como que a gente cria um projeto, a gente vai saber algumas informações, conhecer tudo que tem lá dentro, tudo que o possa fornecer para a gente, você vai ter acesso, beleza? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.